Bom dia. Bom dia a todos que estão aqui presentes nessa manhã de quarta-feira. Vamos dar início aos nossos trabalhos do sexto Seminário Internacional de Direito Atual. Nós estamos aqui junto, eu, Luiz Henrique Barbujani e a professora Caterine Maia, estamos moderando o painel 2, que trata especificamente dos direitos humanos e conflitos armados e do acesso à justiça e grupos vulneráveis. Antes de dar início, eu gostaria de confirmar com vocês e apresentar algumas regrinhas para a gente dinamizar aqui a nossa apresentação, o nosso debate, tá? Como vamos, nos comportar? Qual vai ser o procedimento? Cada tema, cada artigo científico terá 10 minutos para ser apresentado. Então, eu vi aqui que existem vários coautores em determinados casos. Ou vocês dividem, tipo, 3 minutos para cada um, ou escolhem um e já avisam no início quem que vai apresentar o artigo, certo? Como o nosso tempo é muito curto, nós temos cerca de 8 temas e nós temos 90 minutos para apresentar, vamos passar para a apresentação dos artigos. Se sobrar tempo ao final, nós teremos ali 10 minutos para debate e depois também vamos trocar contatos e debater em outros meios, não só aqui. Aqui é só um início de network, de ponderações, tá? Dito isso, eu agradeço também a coordenação, junto comigo, da professora Maria Emília Fonseca e do professor Fábio Veiga, e agradeço imensamente a minha querida colega, professora da Universidade Lusófona do Porto, Caterine Maia, que vai agora para as suas considerações e vai iniciar também a apresentação dos trabalhos. Muito obrigado a todos. Por favor, professora Caterine, a palavra é sua. Então, muito obrigado, caro colega. É um prazer de voltar a vê-lo, mesmo se é de forma digital, e é um prazer estar com todos vocês num evento do Iberjud, que já é um evento habitual que nós temos cada ano. Portanto, é um grande prazer. Para apresentar-me assim muito brevemente, sou professora da Faculdade de Direito da Universidade Lusófona no Centro Universitário do Porto e também leciono em várias outras instituições fora de Portugal também, em particular em França e na Suíça. E também sou consultora e fornece parceiros jurídicos em direito internacional a diversas organizações internacionais, missões diplomáticas, escritórios de advocacia. Portanto, é um prazer. Quanto mais o programa hoje vai nos levar a falar de conflitos armados e da atualidade deste tema, obviamente é grande. Direitos humanos e conflitos armados e também acesso à justiça e grupos vulneráveis são dois temas extremamente importantes nos dias de hoje. E em particular os conflitos armados, porque no caso da ONU, já que também sou consultora da ONU, é um tema que está a ocupar-nos bastante, com dois conflitos assim em destaque, que é o do Médio Oriente e o da Ucrânia, onde a ONU tem aqui um desafio muito grande de cumprir o seu papel. Portanto, é um prazer enorme de estar com vocês hoje. Vou dar talvez a palavra ao meu colega para introduzir os primeiros oradores. Professor Caterrini, Ou bom, introduzo eu? eu posso fazer esse papel, se a doutora desejar, mas pode também inserir diretamente. Mas nesse É. primeiro caso é o Felipe Moretti Laporte, que ele trata do tema sustentabilidade. Não, peraí, deixa eu aumentar aqui a minha relação, tá? Sustentabilidade e cidades sustentáveis. O que a cidade de Oslo, Barcelona e Amsterdã têm a ensinar? Felipe está presente? Sim, professor. Me ouve bem? Perfeito. A doutora Caterine será a sua, vamos dizer assim, moderadora do momento. Por favor. Inicio? Pode iniciar. Primeiramente, gostaria de agradecer aos professores Luiz Henrique
Barbugiani e professora doutora Caterine Maia, pela oportunidade de apresentar meu trabalho nesse painel tão importante do 6º Seminário Internacional de Direito Atual, realizado pelo Iberojur e patrocinado pela USP de Ribeirão Preto. Bom, meus caros e minhas caras, eu serei breve na minha apresentação, desejo me ater ao tempo que me foi atribuído, como bem dito pelo professor Luiz Henrique, o título do meu trabalho chama-se Sustentabilidade e Cidades Sustentáveis. O que as cidades de Oslo, Barcelona e Amsterdã têm a nos ensinar. Bom, o objetivo central da realização desse trabalho foi explorar as dimensões de sustentabilidade à luz do contexto urbano de grandes cidades europeias. As 3 cidades europeias que eu tive a oportunidade de conhecer e me encantar, andando na rua, conversando com pessoas, apreciando obras arquitetônicas, identificando toda a otimização de uma cidade, o que faz uma cidade ter uma sustentabilidade urbana, o que faz uma cidade europeia ser considerada uma cidade inteligente, e por aí vai. Então, esse trabalho ele tem um quê há uma dosagem empírica, porque pude comprovar com os meus próprios olhos tudo isso que a teoria já veio apresentando. Bom, hoje em dia, nós temos 8 bilhões de habitantes, segundo a ONU, e a maioria da população ela habita nos grandes espaços urbanos. E até 70% dos gases de efeito estufa, eles são emanados nesses centros urbanos, embora a sua ocupação no planeta seja apenas de 2% do território mundial. O conceito de desenvolvimento sustentável, ele guarda uma intimidade muito grande com questões ambientais, sociais, discursos econômicos, políticos e culturais, tanto em nível local quanto em nível global, albergando também os setores públicos, o setor público e o setor privado. Esmiuçar o conceito de sustentabilidade pode nos fornecer diversas métricas pela qual as cidades elas podem ser consideradas mais sustentáveis ou menos sustentáveis. A partir de um texto que me chamou muita atenção, de um professor e arquiteto chamado Mário Torre Joffre, o professor ele indaga se seria possível, de fato, materializar o que seriam cidades sustentáveis. O nome desse artigo, eu cito no meu trabalho, chama-se Índice de Sustentabilidade Urbana, uma proposta para a cidade complexa. E nesse trabalho, o professor ele almeja dissecar alguns pontos, por exemplo, da sustentabilidade urbana social. Então, esses pontos trazidos pelo trabalho do professor sobre sustentabilidade urbana social, eu tento fazer uma correlação com a cidade de Oslo. Por exemplo, o professor ele identifica 4 dimensões para identificar cidades que detêm um alto nível de sustentabilidade urbana social. O primeiro deles seria a habitabilidade, que seria a capacidade das cidades de gerarem condições de vida física e ambiental para nutrir, para disponibilizar um bem-estar aos seus habitantes. Então, para comprovar que Oslo detém uma habitabilidade gigantesca, eu trago aqui o dado de que a capital da Noruega ela foi eleita a capital mais verde do continente europeu no ano de 2019. A Noruega também ela é considerada o país com o maior número de veículos elétricos per capita do mundo, cujo Oslo, a capital, concentra a maior parte deles. Em 2023, todos os táxis em Oslo eles terão que ter emissão zero, isso por meio de uma política pública norueguesa. Então, esse primeiro tópico da habitabilidade, ele encontra muito eco na capital da Noruega, Oslo. Segundo tópico, que confirma
o que apresento no meu trabalho é o tópico da equidade, que, segundo o professor Mário Torre Joffre, ele dá alguns exemplos, como, por exemplo, domicílios chefiados por mulheres, índice de segregação socioespacial residencial, índice de disparidade de renda. E eu trago aqui, senhoras e senhores, a informação de que a Noruega é considerado o melhor país do mundo para as mulheres viverem. A Noruega é o país onde há menos discriminação com mulheres e o país com a maior taxa de inclusão econômica das mulheres no mercado de trabalho. O terceiro tópico que eu gostaria de tratar a respeito de Oslo é a sua altíssima competitividade, que alguns dos exemplos poderiam ser dados, nós poderíamos falar sobre a taxa de desemprego baixíssima em Oslo, a taxa de especialização econômica em Oslo é altíssima, taxa de financiamento da cidade, dentre outros que estão no meu trabalho. A região metropolitana de Oslo, ela tem quase 24% de todo o PIB da Noruega. Se considerarmos o tamanho da Noruega, nós estamos falando de quase um quarto do PIB produzido em solo norueguês, advindo de uma capital. A quarta dimensão sobre Oslo que eu gostaria de tratar é a respeito da sua governança. Governança, nós entendemos que pode ser o número de organizações, de comunidades com personalidade jurídica vigente, índice de participação cidadã, despesa municipal total por habitante, e no meu trabalho eu aprofundo um pouco mais esse tópico sobre governança. Oslo também é um exemplo europeu de governança. A segunda cidade que eu gostaria de tratar, senhoras e senhores, é Barcelona. Barcelona, ela detém uma sustentabilidade cultural admirável. E a sustentabilidade cultural, ela pode ser identificada pelo cumprimento de alguns requisitos que eu também aprofundo no meu trabalho, mas não vou esmiuçar nesse curto espaço de tempo, vou apenas pontuá-los. O primeiro ponto seria a herança cultural de uma cidade. Segundo ponto seria a vitalidade cultural. Terceiro ponto, a viabilidade econômica de se promover cultura em uma cidade. Quarto ponto, a diversidade cultural. Quinto ponto, a localidade. Sexto, a resiliência ecocultural. E sétimo, a civilização ecocultural. A respeito de Barcelona, ela foi considerada pela Unesco no ano passado que em 2026 ela será a sede para o evento mundial de arquitetura. Por fim, gostaria de falar sobre Amsterdã, que comporta as características de uma smart city, ou seja, uma cidade inteligente, em razão de que o Amsterdã se comprometeu com a ONU de ser uma cidade completamente livre de emissões até 2030, com o objetivo final de se tornar circular até 2050. Amsterdã também foi premiada como a segunda melhor do mundo, graças às suas credenciais ecológicas. E quando digo a segunda melhor do mundo, eu me refiro a índice de desenvolvimento humano. Apelidado de o edifício mais inteligente do mundo, o The Edge, que é um prédio central em Amsterdã, ele consome 70% menos eletricidade do que a média dos edifícios de escritório de grande porte. Para quem gosta de futebol, para quem já teve a oportunidade de conhecer a cultura de futebol em Amsterdã, a Johan Cruyff Arena, que é a casa do Ajax, que é o clube mais popular em Amsterdã, ele tem um teto retrátil com painéis solares, de mais de 4.200 painéis solares para coleta e chuva, para que você possa regar o campo. Então, é uma iniciativa altamente inovadora e inteligente. Encaminhando a minha apresentação já para o final, eu cito também que o aeroporto de Schiphol, maior aeroporto da Holanda, localizado na região central de Amsterdã, e o porto de Amsterdã, eles estão substituindo a energia a diesel por alternativas livres de combustíveis fósseis. Amsterdã também é a cidade que comporta o maior número de bicicletas do mundo, quantidade essa que ultrapassa o número de habitantes. 58% dos moradores de Amsterdã utilizam esse modal para se deslocarem
até o seu trabalho, para deslocar até os clubes, fazer a sua atividade física, etc. E etc. Em relação ao ranking de Smart Cities, Amsterdã hoje em dia ocupa a 5ª posição, apenas atrás de Singapura, Helsinki, Zurique e Oslo. Bom, senhoras e senhores, acredito que tenha me tido o tempo de 15 minutos para apresentar um pouco das mais diversas nuances de sustentabilidade, que, como eu disse, foram cidades europeias que encantaram os meus olhos, seja pela a sustentabilidade urbana de Oslo, a sustentabilidade cultural de Barcelona e toda a inteligência por trás da capital da Holanda, Amsterdã. Muito obrigado pelo tempo e desejo uma ótima apresentação a todos os meus colegas. Muito obrigada, professor Filipe Laporte, foi um prazer ouvi-lo. Acho que vamos ter provavelmente algumas perguntas a fazer e recordo que as perguntas poderão ser feitas no final deste painel. Obrigada por esta viagem através de Oslo, Barcelona e Amsterdã. Vou deixar então a palavra ao meu colega que vai apresentar o próxima comunicação. Felipe Moretti Laporte, e agora apresentamos o próximo, que é o doutor professor também, Abel Felipe dos Santos Silva. Ele está presente? Sim, presente. Bom dia a todos. Perfeito, bom dia. Doutor, Eu saúdo a seu tema, todos. você tem 10 minutos para Ok, apresentação, certo? desculpa. O seu tema eu vou ler aqui para todos terem ciência, que é violência sexual no Brasil, sob a perspectiva dos 50 anos do caso Araceli Santos. Tem a palavra. Saúdo a todos na pessoa do doutor Luiz e da professora Catarine, que está à frente desse painel na data de hoje. É com imensa satisfação que eu participo junto com todos os colegas de diversos temas. Já parabenizo a todos que puderam apresentar. E o tema que eu trago hoje, nesse painel que nós tratamos de grupos vulneráveis, é o tema da violência sexual no Brasil. E o que me chamou a atenção foi trazer um apanhado desse caso da Araceli Sanches, que completou 50 anos desde o ocorrido. E aí, esse caso ele trouxe uma repercussão mundial, e especialmente no Brasil, pela forma como o processo ele se desencadeou durante 50 anos, sem que houvesse uma solução efetiva. A ideia do trabalho é justamente propor uma conscientização acerca da violência sexual de crianças e adolescentes no Brasil. E esse caso, caso da Araceli Sanches, ele lá de 1976, ele trouxe uma história de horror que chocou o Brasil, e a partir daí nós podemos analisar toda a linha de defesa em prol da criança e do adolescente que se desenvolveu no país. Quando nós falamos da violência sexual no Brasil, nós temos que existe previsão constitucional de proteção à criança, nós temos que existe a previsão do próprio ECA em proteger a criança e o adolescente, e nós temos que essa proteção ainda é deficitária, tendo em vista a ausência de políticas públicas. E quando nós tratamos desse tema, nós vemos a vulnerabilidade do grupo de crianças e adolescentes e a falta de políticas públicas no sentido de fazer essa defesa da criança e do adolescente sejam de forma eficaz e seja de forma permanente no ordenamento jurídico por todos os entes federativos, sejam eles municipais, federais e estaduais. E nessa análise dos grupos vulneráveis, eu trago que a exploração sexual ela vem como a utilização de crianças para fins sexuais, por todo o abuso sexual, por toda a prostituição infantil. E aí nós temos a ideia de que recentemente nós tivemos casos de repercussão a nível mundial também aqui no Brasil, que foi o caso daquelas crianças ribeirinhas que eram sujeitas à prostituição, e eu trago isso tudo como chamado à conscientização para a busca de políticas públicas no enfrentamento da violência sexual contra crianças e adolescentes. No mais, eu acredito que a legislação
ela decorreu 50 anos desde o ano de 1973, quando essa criança ela foi abusada, foi torturada e foi assassinada, e de lá para cá nós temos que as políticas públicas elas carecem de uma atenção maior do poder público, elas carecem de uma atenção maior da sociedade. Então eu deixo uma reflexão de uma maneira bem simples, de uma maneira bem concisa, de que nós precisamos como operadores e como estudiosos e como aqui como é, num debate que a gente possa estreitar os laços de soluções em relação às políticas públicas para que haja um combate a essa classe de vulneráveis que é a criança e o adolescente. No mais, é isso. Legal. Lembrando o que a professora Caterine já disse, vamos deixar as questões ao final e eu acredito que teremos tempo. Por favor, agora passo a palavra à professora Caterine para o próximo comunicador. Obrigada. Obrigada. Espero que tenham um bom programa, porque eu tenho a seguir o professor Vinícius Leite Ferreira sobre o tema tráfico de pessoas para fins de exploração laboral e direitos humanos. Nossa, o meu aqui, Caterine, está com Marcelo Rodrigues da Silva. Pois é por isso eu vi que talvez não... Professor Luiz, o seu programa Ah. está desatualizado. Eu vou enviar um É? novo. Por favor, então. Então pode continuar, Caterine. Bom dia a Então- todos. Saúdo todos os expositores, na pessoa dos moderadores, professor Dr. Luiz Henrique e professora Caterine Maia. Hoje vou ter o privilégio de expor o tema tráfico de pessoas para fins de exploração laboral e a Corte Interamericana de Direitos Humanos. Eu vou tentar fazer um compartilhamento de tela, que eu fiz um PowerPoint. Vamos ver se vai dar certo. Por favor, vocês me falam. Estamos a ver, sim. Então, ótimo. Deixa eu só... aqui. Esse estudo ele é emblemático para o nosso país, uma vez que houve uma condenação da Corte Interamericana de Direitos Humanos. Passando aqui o slide, eu fiz uma ordem cronológica para a gente saber quais foram as condenações que o Brasil teve, e nós hoje vamos analisar, mesmo que de forma breve, o sexto caso em que o Brasil foi condenado, né, que é o caso da Fazenda Brasil. E a história desse caso, de forma bem resumida, aconteceu no estado do Pará, no município de Sapucaia, em que um grande latifundiário e sua família, eles aliciavam trabalhadores, pessoas com pouca economia e com pouca acessibilidade, vamos dizer assim, em termos econômicos. E então ele dizia que eles poderiam ter uma vida melhor caso eles trabalhassem nessa fazenda. E infelizmente muitas pessoas faleceram e, sobretudo, perderam grande parte da sua vida porque ali eles eram tratados como escravos, né, e sofriam os mais variados tipos de tortura e todo tipo de constrangimento, né? Passada essa ordem cronológica, eu fiz alguns pressupostos para análise desse caso. E um desses pressupostos condiz com um estudo da Convenção de Palermo, né, que é a Convenção das Nações Unidas contra o Crime Organizado, e essa convenção ela é complementada por mais 2 protocolos, que eu grifei em amarelo, que é o combate ao tráfico de imigrantes e o tráfico de pessoas. Uma questão que eu quis trazer no meu artigo, e eu fiz aqui um breve resumo, é qual que era a diferença do tráfico de imigrantes para o tráfico de pessoas, né? Então, aqui eu trouxe os protocolos, né, com os respectivos decretos, e eu fiz a diferenciação nesse resumo, em que a finalidade do tráfico de pessoas é a exploração de qualquer natureza, que consiste em ganhar dinheiro com a pessoa traficada, ao passo que o tráfico de imigrantes
é a intenção apenas de promover a entrada de forma ilegal da pessoa, né, em determinado país mediante uma contraprestação financeira. Tá? Partindo desses pressupostos, né, eu trouxe um pouco sobre a Corte Interamericana de Direitos Humanos, qual é a missão dela, a composição e a sede dela, que fica em São José da Costa Rica. Fiz aqui também uma análise pontuando algumas informações que considerei importante e para a gente entender melhor, eu pontuei esse detalhe, né? E por mais de uma década, durante os anos de 1990, homens pobres da região norte e nordeste do Brasil, eles foram aliciados para trabalhar na Fazenda Brasil Verde, no município de Sapucaia. E nesse local viviam e trabalhavam em condições precárias, em situação análoga à de escravidão. A propriedade rural é do latifundiário João Luiz Quagliato Neto, junto com outros 3 irmãos que comandam o grupo. Tá? E trouxe algumas imagens também, para a gente, pelo menos, ter uma percepção do que acontecia lá. Tá? Em relação a esse caso, houve uma denúncia, então, na comissão, primeiramente, né, na Comissão Interamericana de Direitos Humanos, por meio da Comissão Pastoral, em que ela descobriu várias violações de direitos humanos, e como o Brasil não tomava nenhuma medida, sobretudo os órgãos de segurança pública municipal, estadual e federal, essa comissão, então, levou esse caso à Comissão Interamericana. Né? E aqui, como eu disse a vocês, tem uma breve fotos, né, que eu trouxe para ilustrar esse caso, e a fazenda, e aqui em que havia a retenção das carteiras de trabalho assim que eles chegavam lá, para não ter nenhum tipo de... É como se fosse uma segurança, né, para os latifundiários lá, para aqueles que submetiam essas pessoas ao trabalho escravo. Então, iludiam elas com essa questão de uma vida melhor, subtraíam esses documentos pessoais deles, eles não conseguiam nem fugir da fazenda, também não tinham uma identificação pessoal, tudo isso dificultava com que eles fizessem denúncias e fossem também identificados. Né? Aqui, a Polícia Federal fazendo o seu trabalho na fazenda. E em relação à Corte Interamericana, eu falei para vocês, em novembro de 98, antes mesmo da fiscalização, que resgatou dezenas de trabalhadores, em 2000 a comissão e o Centro pela Justiça e o Direito Internacional entraram com uma petição na comissão. Né? E a comissão, então, identificou que, mesmo tendo essa comunicação a ela, nada foi feito. E, portanto, houve o julgamento da sua admissibilidade e, repassado, então, à corte da comissão, passou para a Corte Interamericana de Direitos Humanos, né, analisar esse caso. Tá? A corte, então, ela analisou todas as denúncias que foram feitas e verificou que o Brasil ele admitiu a submissão à corte num determinado ano que foi bem depois do acontecimento, né, na Fazenda Quagliato. Então, o Brasil, uma das defesas dele foi essa, em que essas violações eram anteriores à admissão do Brasil. Tá? Então, o Estado brasileiro fez 10 exceções preliminares a fim de que esse caso não fosse decidido pela Corte. Não foi o suficiente, a Corte condenou o Brasil e o tribunal determinou a publicação da sentença e o pagamento de indenizações, tá? Milionárias. Aí. E para finalizar esse caso, o Estado brasileiro ele reafirma o seu propósito de seguir avançando de forma progressiva no cumprimento das medidas estabelecidas pela sentença proferida pela Corte, ressalta a continuidade dos esforços do Estado brasileiro em cumprir essa decisão e reconhece a atuação da Corte como órgão jurisdicional que exerce um papel de grande relevância. Só que há relatos que ainda hoje acontece trabalho escravo nessa fazenda, em que pese toda essa condenação, né, na ordem internacional. Esse era minha contribuição hoje. Quero agradecer a todos pela atenção. Muito obrigado.
Obrigado, obrigado. Isso, eu já chamo imediatamente o Dr. Marcelo que pulamos, Marcelo Rodrigues da Silva Torricelli, Gabriela Car Furlan e Laura Fioroni Concon. Algum está presente para apresentar? Sim, bom dia a todos, desculpa. Eu e a doutora Gabriela iremos apresentar o artigo. Conseguem me ouvir bem? Perfeito. Então, 5 minutos Tá para bom. cada um, qual a divisão que vocês fizeram? Foi isso mesmo, 5 minutos para cada um. Perfeito, então. Vou Tá controlar bom? por aqui. Muito Por favor, a obrigada. palavra é de vocês. Muito obrigada. Deixa só eu compartilhar aqui. Conseguem ver? Perfeito. Bom dia a Perfeitamente. todos novamente. É um prazer estar nesse simpósio. Agradeço a oportunidade à Catarina Maia e ao professor Luiz Henrique. Meu nome é Laura Ferrani Concon e, juntamente com a doutora Gabriela Furlan e o doutor Marcelo Torricelli, desenvolvemos o artigo Climate Refugees and the Weaknesses of Public Policies and International Laws to Support Them, sobre os refugiados climáticos e as fraquezas das políticas públicas e leis internacionais para garantir suporte a eles. Desta forma, o objetivo da nossa apresentação é justamente relacionar os refugiados climáticos, bem como esse efeito migratório, que é muito distinto dos outros que nós conhecemos de fato, e que nos próximos anos vai apresentar um grande aumento em decorrência das mudanças das condições climáticas. E nós vamos relacionar também aos direitos humanos dessas pessoas, esses refugiados, que acabam se encontrando em uma situação de vulnerabilidade. Assim, o nosso problema de pesquisa só poderia ser qual a proteção jurídica dos refugiados ambientais no âmbito das políticas públicas e do direito internacional. Bom, para dar uma introdução ao nosso tema e ao que vai ser apresentado no artigo, é necessário destacar que a globalização, que é um fenômeno responsável por diversas reações em cadeia na nossa sociedade atual, também foi importante para essa conscientização, para dar uma maior importância para a preservação do meio ambiente, bem como para essas discussões sobre a dignidade humana, sendo que no contexto, por exemplo, pós-Segunda Guerra Mundial e até mesmo da Guerra Fria, ambos se encontravam ameaçados em razão do Holocausto, por exemplo, e até mesmo da indústria bélica, que vem já desde até mesmo da Revolução Industrial, que vem trazendo um prejuízo ao próprio meio ambiente em massa, né, em uma cadeia, né, que só vai aumentando o problema mais ainda. Portanto, surge essa necessidade de ter uma discussão envolvendo os direitos humanos e o meio ambiente, que estão, nesse caso, estritamente relacionados. Sendo que é importante ressaltar que é algo que está em pauta desde antes mesmo dos anos 90, se a gente for reparar, justamente surgindo junto com a globalização e com essas discussões, transformações sociais, e e ainda existe muita divergência e discussões sobre o tema, até mesmo no meio jurídico, que é um tema de alta complexidade, se a gente for analisar, porque existe uma multiplicidade de fatores. E então não é algo simples de se resolver, é algo que tem que ter uma atuação em conjunta, que mais para frente a doutora Gabriela vai aprofundar melhor. Inclusive, ao longo do nosso artigo, a gente até mesmo aborda a divergência que existe no próprio termo refugiados climáticos, porque até mesmo a própria Acnur não reconhece. Então, ainda existe muita divergência em torno desse tema. Assim, para a gente compreender melhor em que contexto os refugiados climáticos, no nosso estudo, pelo menos, no contexto que eles se encontram hoje, é justamente quando ocorrem essas alterações ambientais que vão causar um impacto direto nos meios de subsistência desses indivíduos, ocasionando deterioração de colheitas, exaustão de fontes hídricas, e esses fenômenos vão resultar na transformação de áreas que eram previamente habitáveis em áreas que se tornam impróprias para a sobrevivência, que vão ocasionar, consequentemente, esse movimento migratório e trazer um impacto direto a essas regiões e a essas pessoas dessas regiões, que vão acabar se tornando vulnerabilizadas por toda essa situação. Agora eu vou passar a palavra para a doutora Gabriela, para ela comentar sobre essa ausência de políticas públicas e de reconhecimento do direito internacional.
Bom dia a todos, meu nome é Gabriela. Assim como a doutora Laura já explicou, o aumento dos desastres naturais e das mudanças climáticas em todo o mundo, estamos testemunhando um fenômeno preocupante, que as pessoas estão sendo forçadas a deixar suas casas, devido a esses eventos climáticos extremos, como, por exemplo, a tempestade, secas, inundações e elevações do nível do mar. Infelizmente, a gente enfrenta hoje uma lacuna legal no que diz respeito aos refugiados climáticos. Enquanto os refugiados políticos, ou de guerra têm uma definição legal, já é bem falado hoje em dia, e também em relação às leis para eles, ah, e tem uma definição clara e proteção sobre o direito internacional também. Os refugiados climáticos, eles não são reconhecidos de forma semelhante aos políticos ou aos refugiados de guerra. Isso coloca muitos deslocados pelo clima em uma situação de vulnerabilidade legal, sem acesso adequado e assistência e proteção. Assim, os impactos sociais desses deslocamentos são profundos. Refugiados climáticos enfrentam riscos significativos de violação, de direitos humanos e muitas vezes se encontram em situações precárias, ou sem abrigo adequado, cuidados de saúde ou de segurança. Por isso, ah, esses deslocamentos têm efeitos devastadores sobre a comunidade e país de origem e também de destino. Diante de tudo isso, diante dessa realidade, é imperativo, é muito importante que desenvolvamos políticas públicas adequadas para lidar com a crise política desses refugiados climáticos. Os governos devem reconhecer a urgência da situação e trabalhar para restabelecer e implementar políticas específicas que garantam a proteção e assistência adequadas para essas pessoas tão vulneráveis, né? E, com isso, para abordar essa crise complexa, precisamos de uma abordagem abrangente que inclua a definição legal dos refugiados climáticos, que hoje a gente não tem. Hoje a gente se fala muito de refugiados políticos e de guerra, porém não tem nada específico sobre os refugiados climáticos, nenhuma definição legal para as pessoas entenderem o que são esses refugiados climáticos e qual a importância de ter essa definição para isso. Porque a gente tem que ter a garantia de proteção e assistência adequada e o enfrentamento de causas subjacentes das mudanças climáticas por meio de medidas de mitigação e adaptação. E nenhum país pode enfrentar esse desafio sozinho. É crucial que haja cooperação internacional e engajamento da sociedade civil também, para garantir a proteção e o apoio adequado aos refugiados climáticos, no caso. E juntos podemos trabalhar para criar um mundo mais justo e seguro para todos. Em resumo, assim, do que eu expus aqui, a crise dos refugiados climáticos exige nossa atenção imediata, que é uma coisa, apesar de ser uma coisa bem antiga, cada vez mais está ficando cada vez mais sério, cada vez mais países estão tendo esses problemas. E devemos agir agora para reconhecer e proteger e apoiar essas pessoas vulneráveis e para abordar as causas subjacentes das mudanças climáticas que estão forçando esses deslocamentos em massa. Muito obrigada. Agora eu passo a palavra de novo para a doutora Laura. Bom, só para finalizar, apresentar a nossa conclusão, eu não estou conseguindo passar para o último slide, mas eu vou finalizar da mesma forma. Bom, por fim, a gente pode concluir que os efeitos da globalização, eles acabaram refletindo para uma sociedade mais conscientizada, que esteja disposta a discussões globais e até mesmo convenções internacionais sobre o meio ambiente. No entanto, isso não é o suficiente se a gente analisar no ponto de vista dessas pessoas, desses refugiados, que se encontram em uma posição vulnerável, tendo em vista essa ausência de previsão normativa, a omissão dos próprios estados, a não aceitação da Acnur como status de refugiado, falta de consenso sobre o conceito em razão dessa multiplicidade de fatores. Portanto, em um contexto em que os estados
eles não procuram solucionar a questão, a gente não pode ter dúvidas da importância de um sistema humanitário global para ajudar a gerir e a responder a esses crescentes fluxos que tendem só a aumentar, infelizmente, justamente com investimentos para ajudar a promover a estabilidade dessas pessoas e meios de subsistência alternativos para essas comunidades que vão estar permanentemente deslocadas. Agradeço novamente e muito obrigada pela oportunidade. Obrigado às doutoras Laura e Gabriela. Excelente exposição. Passo imediatamente a palavra à professora Caterine, lembrando que ao final teremos espaço para perguntas e respostas. Por favor, professora. Muito obrigada, professor Luís. Vou então passar a palavra ao doutor Ibtissam Gaesh, da Universidade de Rabat, que nos vai apresentar o tema seguinte: Safeguarding of the Human Rights of Refugees in the Context of Armed Conflict in Africa. Vamos continuar com o tema dos refugiados. Before I start, I just want to express how happy I am to be here with Professor Luis Enrique and Professor Catherine Maya and Professor João Xavier at this scientific event. It's truly an honor, and my intervention will focus on the protection of the human rights of refugees in the context of armed conflict in Africa. So the last decade has witnessed a forced mobilization of population on an unprecedented scale, a phenomenon intensified by the escalation of armed conflicts and humanitarian crisis across the globe. So in this context, the definition provided by the International Organization for Migration specifies that forced migration encompasses any form of migratory movement where force, constraint, and coercion play a central role, regardless of the specific factors underlying such movements. So according to the United Nations High Commissioner for Refugees, the number of forcibly displaced individuals, whether across international borders or within their own countries, has more than doubled during this period, rising from 41 million in 2010 to an alarming figure of 108.4 million of the end of 2022. So this dramatic increase is primarily due to a series of persistent, emergent, or recurring crises affecting regions such as the Syrian Arab Republic, the Bolivarian Republic of Venezuela, the Sahel region in Africa, Afghanistan, Somalia, Ethiopia, Yemen, the Democratic Republic of the Congo, Mozambique, Ukraine, as well as other hostilities like the hostilities between Armenia and Azerbaijan. The map here represents the global distribution of refugees, indicating that countries neighboring conflict zone predominantly host displaced population. For example, with Turkey with 3.6 million of refugees, Iran 3.4 million, and Colombia 2.5 million. So focusing now on Africa, a continent particularly affected by these dynamics, Sub-Saharan Africa has been the scene of numerous conflicts that have not only devastated communities, but also caused massive population displacements. By the end of 2022, the African continent was home of more than 7 million refugees, according to the United Nations High Commissioner for Refugees data. This situation highlights the severity of the challenges faced by the continent, not only in terms of conflict resolution, but also in the protection and assistance of displaced persons. So this challenging context
In this challenging context, the African Union strives to play a leading role in conflict resolution and human rights protection, with a particular focus on conflict prevention initiatives and the support of vulnerable populations. However, despite this significant effort, the question of the question of the African Union's effectiveness in protecting the rights of refugees and internally displaced persons remains a concern. So thus the question raises, so what measures has Africa implemented to protect the human rights of refugees amidst conflict situations? The aim of this research is to shed light on the efforts and the strategies deployed by the African Union to protect the rights of refugees during periods of armed conflict on the African continent. So firstly, we will examine how the African Union endeavors to prevent the emergence of armed conflict in order to protect population and avoid the creation of new waves of refugees. And secondly, in the event that there's a conflict does break out, we will analyze the measures taken by the African Union to end hostilities and prevent the rights of civilians, with a particular emphasis of refugees and internally displaced persons. Armed conflict generates waves of refugees seeking safety and protection beyond their national borders. In this context, the prevention of armed conflict emerges not only as a crucial humanitarian strategy, but also as a security imperative to prevent massive population displacement. Aware of these challenges, the African Union has established the African Peace and Security Architecture, a sophisticated framework aimed at promoting peace, security, and stability in the continent. So the APSA, or the African Peace and Security Architecture, consists of several interconnected mechanisms, each playing a vital role in the prevention, management, and resolution of conflicts. For example, there is the Peace and Security Council, a permanent decision-making body that oversees the collective security and early warning system. The panel of WISE, comprising eminent personalities advising on ways to prevent conflicts. The Continental Early Warning System, designed with clear objectives to foresee and prevent conflicts on the African continent. It plays a central role in timely informed gathering on the evolution of violent conflicts, relying on a set of appropriate early warning indicators. And there's also the African Standby Force, a rapid reaction force deployable in response to emergencies, and the Peace Fund, financing peace support operation and conflict prevention initiatives. These mechanisms work together within an integrated framework, providing the African Union with substantial capacities to address peace and security challenges. So, in accordance with the protocol of the establishment of the Peace and Security Council, and to enable the Peace and Security Council to fulfill its responsibilities in deploying peace support mission and interventions, in line with the Article 4 of the Constitutive Act, the African Standby Force has been established. Among its main functions is the prevention of the escalation of a conflict, thus highlighting its crucial role in the proactive management of tensions and the preservation of peace on the continent.
So the African Standby Force does not imply to establishment of a permanent multinational force, but it's structured around a reserve system in which states designate and train specific units for joint operation and keep them ready for rapid deployment as needed. So the African Standby Force include standby brigades in each of the 5 regions: Southern Africa, East Africa, North Africa, West Africa, and Central Africa. So having examined the essential role of the African peace and security architecture in conflict prevention and management on the continent, we will now turn to the second part. Yes, we will now turn to the second part of our analysis. So this section focuses on the African mechanisms for human rights protection in times of conflict, highlighting the efforts made to safeguard the human rights of refugees during this critical period. So I will begin this section with the African Union's legal instruments, in particular the Organization of the African Union Convention governing the specific aspects of refugees problem in Africa. This convention serving as an essential regional complement to the international convention related to the status of refugees. This complementarity explicitly acknowledge aims to tailor the legal coverage to the specific challenges of the African context, notably by addressing the unique forms of forced displacement encountered on the continent. A notably innovation of the Organization of the African Union is the expansion of the refugees definition, which extend beyond fleeing individual persecution and to also include those displaced due to armed conflict, political instabilities, or massive human rights violations. In this definition, so this definition is widely recognized as sufficiently broad to encompass situation for mass influx, and the prima facie recognition of refugees where their training, where dangerous condition in a country lead to the mass exodus of its population to another country. So this approach allows for a rapid and effective response of humanitarian crisis without necessitating an individual assessment of each refugee case in emergency situation. In addition, the to refugees protection, the Kampala Convention on the Protection and Assistance to Internally Displaced Persons in Africa addressed the phenomenon of internal displacements caused by armed conflict. Determined to prevent and stop internal displacement, the convention seeks to eradicate the root causes of displacement, including persistent and requiring conflicts. So the Article 7 of the Kampala Convention specifies that the obligation of states to provide protection and assistance to internally displaced persons in situation of armed conflict. And the last, there is the African Charter on Human and People's Rights. It's a comprehensive piece of legislation covering a range of individual and collective rights that Africans should enjoy, like in Article 1 to Article 29. Although the Charter does not mention wars or conflict, its provisions can be applied to protect lives and resources during time of conflicts in Africa, as human rights apply at all times.
So most crises in Africa have been linked to the environment and the natural resources, and the Charter contains very comprehensive provisions. So the Charter also provides for the establishment of the African Commission on Human and People's Rights in Article 30. Additionally, the Charter defines the functions of this commission in Article 45. So now I'm going to talk about the role of the African Commission on Human and People's Rights. So this commission established under the African Charter on Human and People's Rights incorporates conflict into its human rights mandate, explicitly recognize the right to peace and security through its Article 23 and in paragraph 1 and 2. This provision states the conflicts are primarily viewed as an internal issue within countries, highlighting the significance of people's rights in conflict prevention. So in other words, by ensuring the promoting rights and solidarity among peoples within national borders, internal conflicts arising from human rights violation or discrimination can potentially be prevented. So the Commission employs various methods to detect the events conflict, including the individual commission procedure mentioned at Article 58, targeting series of serious or massive violations of human rights. This procedure is crucial not only for exposing abuses, but also for addressing internal conflicts, often compounded by massive human rights violations. Other strategies include field missions, promoting missions by commissioner, interstate communication procedure, the reporting mechanism, the interim measures, the holding of the extraordinary session, the work of special reporters, and an early warning system. This later feature a situation room that gathers information to identify potential conflicts, emphasizing the importance of continuous human rights monitoring to detect indicator on imminent conflicts. Now I'm going to talk a little bit about the African courts, the role of the African courts on human and people's rights. So this courts serve as a mechanism for the protection and promoting of human rights. Generally, human rights violation during conflicts in Africa having significantly increased. So what is the role of the African courts in protecting human rights in time of armed conflicts? Article 4 of the African Charter provides for a consultative jurisdiction by which the court issues advisory opinion and any legal matter relating to the Charter or any other relevant human rights instrument. So the document highlights some of the African court's decision in its protective functions, and the Article 9 of the protocol establishing the African Courts on Human and People's Rights stipulated that the court's endeavors to achieve an amicable settlement of disputes. In conclusion, examining the protection on human rights of refugees in the context of armed conflicts in Africa reveals the inherent complexity at the intersection of human crisis and armed conflicts on the continent.
The efforts undertaken by the African Union, particularly through its legal instruments, as well as the proactive role played by the African Commission on Human and People's Rights, highlights the importance of a regional and continental approach in protecting the rights of refugees. However, despite the significant advances, challenges remain substantial, and the implementation capabilities, limited resources, and ongoing political and security crisis on the African continent often hinder the effectiveness of these legal instruments and the institutional mechanisms. Therefore, it is crucial to strengthen regional and international cooperation, increase support for the African Union initiatives, and promote inclusive governance that respects human rights to adequately address humanitarian crisis and forced displacements in Africa. So only a comprehensive and coordinated approach involving all stakeholders will address the present challenges and ensure the dignity and safety of refugees on the continent. And thank you for your attention. Thank you very much. Então, vamos agora passar para a próxima apresentação, que será feita pela doutora Maria Belli, Ana Belli e Cláudia Machado, sobre o tema The Complex Issue of the Firearms Industry. Bom dia a todos, eu gostaria de agradecer pela oportunidade de estar aqui apresentando o trabalho. A gente surgiu com a ideia desse trabalho por conta de que o México requereu à Corte Interamericana de Direitos Humanos uma opinião consultiva sobre a questão das empresas armamentistas que estavam impactando de forma direta o México em relação aos Estados Unidos. Então, diante disso, a Clínica de Direitos Humanos, em que eu e a Cláudia fazemos parte, lá na Pontifícia Universidade Católica do Paraná, realizamos um amicus curiae respondendo a esse pedido da Corte Interamericana em saber qual que seria a opinião da sociedade civil em relação a essa temática. Então, diante disso, a gente achou interessante pegar e transformar essa pesquisa que a gente fez para esse amicus em um artigo científico. Então, vamos dividir a apresentação da seguinte forma: eu vou dar uma introdução sobre o tema, depois a Cláudia vai falar sobre a responsabilização das empresas armamentistas por violações de direitos humanos, e a professora Maria José, ela irá, então, finalizar daí toda a fala, trazendo alguns pontos que são relevantes. Então, a indústria de fabricação de armas representa um setor extraordinariamente dinâmico e lucrativo na economia global contemporânea. A cada ano, cifras impressionantes de bilhões de dólares são geradas por empresas para atender à demanda crescente de governos e organizações militares em toda a região do mundo. Gigantes corporativas lideram esse setor, oferecendo uma grande abrangente de produtos que abarcam desde armas de fogo a munições até sistemas de defesa aéreo, navios de guerra e aeronaves militares de última geração. E segundo dados da Instituição Internacional de Pesquisa da Paz de Estocolmo, as vendas de armas e serviços militares pelas 100 principais empresas do setor atingiram a cifra espantosa de 597 bilhões de dólares em 2022. Os Estados Unidos se destaca como o principal protagonista, registrando um valor de 801 bilhões de dólares, seguindo perto de China, com 293 bilhões de dólares. E depois se tem a Índia, Reino Unido e a Rússia, que também ocupam posições de destaque nesse cenário, totalizando 65 bilhões de dólares, e junto com esses países representam uma fatia significativa, ou seja, 61% do montante representa 2,113 trilhões de dólares. Ou seja, existem milhares de empresas que estão financiando as grandes guerras que estão ocorrendo hoje em dia no mundo e estão violando direitos humanos, e não há uma responsabilização direta delas. Já o Brasil registrou um aumento significativo em sua exportação de produtos de defesa ao longo de 2023, atingindo a marca de 1,1 bilhões de dólares nos primeiros 9 meses, marcando um crescimento notável de 63% em comparação com o ano anterior. Esse número ressalta a relevância da indústria em defesa para a economia nacional, representando cerca de 5% do PIB do país e contribuindo para a geração
geração de aproximadamente 2,9 milhões, desculpa. Apesar dos lucros exorbitantes que permeiam a indústria de armas, a persistência da violência armada nos Estados Unidos continua a tirar a vida de mais de 40 mil pessoas anualmente, enquanto o dobro desse número fica gravemente feridos. O custo econômico associado a essa violência é estimado cerca de 557 bilhões anualmente, o que representa um ônus significativo para a sociedade. Além disso, as empresas armadas enfrentam uma pressão pública crescendo devido às suas vendas do regime opressor e o seu envolvimento com conflitos controversos. Essa pressão tem gerado demandas urgentes por maior transparência e responsabilidade dentro do setor, impulsionando uma mudança paradigmática em suas práticas comerciais e éticas. Passo a palavra então para a Cláudia, que vai tratar em relação à responsabilização. Bom dia, eu sou a Cláudia, vou dar continuidade, e nesse artigo a gente fez algumas reflexões sobre as ações do governo mexicano em relação ao tráfico de armas e a responsabilidade corporativa associada a esse cenário. O México tem enfrentado sérios problemas decorrentes de tráfico de armas, principalmente aqueles provenientes dos Estados Unidos, que fortalecem os cartéis e violam os direitos humanos dos mexicanos e alimentam o tráfico de drogas nos dois países. Em resposta à situação, o México solicitou uma opinião consultiva à Corte Interamericana de Direitos Humanos sobre a responsabilidade das entidades privadas nessa violação de direitos. É importante destacar que os estados têm obrigações claras de estabelecer leis e regulamentos que controlem a produção, venda, transferência e posse de armas, além de supervisionar as atividades das empresas no setor, garantindo a sua conformidade com as leis e regulamentos. E as empresas, por sua vez, as empresas do setor de armas devem agir com responsabilidade ética, assegurando que a qualidade e a segurança dos seus produtos e evitar que esses produtos tenham uso para fins ilícitos. A transparência de suas operações e a compensação por danos causados são aspectos cruciais. Empresas que não cumprem as leis nacionais e internacionais relativas aos direitos humanos devem ser responsabilizadas, cooperando com investigações, fornecendo reparações pelos danos causados e implementando medidas corretivas para evitar violações futuras. A gente se baseou no decorrer da pesquisa dentro dos princípios orientadores do professor John Hugg sobre o primeiro pilar, que seria a obrigação do Estado de proteger os direitos humanos, o segundo pilar, que é a responsabilidade das empresas em cumprir os direitos humanos, e o terceiro pilar, que é o acesso às vítimas de violações a reparações e medidas que venham a repará-las. Em suma, a indústria de armas é um campo complexo e controverso, com implicações diretas na sociedade e múltiplas partes interessadas envolvidas. Os estados têm a responsabilidade primária de regulá-las, enquanto as empresas devem agir de maneira ética e transparente. A promoção do desarmamento, controle de armas e a redução de violência armada são medidas essenciais para proteger os direitos humanos e construir uma sociedade mais segura. Nessa apresentação, buscamos analisar as responsabilidades e desafios enfrentados pelas indústrias de armas, destacando a importância da regulamentação e cooperação internacional para lidar com essa questão complexa e urgente. Eu agradeço a atenção e passo a palavra para a professora Maria José. Agradeço também e gostaria de complementar as duas falas iniciais, em que lançam luz de que a indústria armamentista ela está dentro de um projeto mundo que se expande em áreas de influência com interesses nacionais apontando seus aliados, bem como acrescenta-se a essa preocupação de que é a partir também da indústria armamentista que nós podemos perceber o quanto ela é vértice desse projeto ampliador de lucro a qual nós estamos inseridos. Esse olhar é um olhar que se aprofunda e busca entender o metabolismo do nosso sistema e identificar que dentro desse metabolismo, intrínseco nele, participe ativo a indústria armamentista. Também é importante nós salientarmos de que o olhar deve estar atento àquele que segura a arma e àquele que é atingido pela arma. Nós não podemos perder de vista, numa macroanálise, a subjetividade. É na subjetividade, nas especificidades da vida desses sujeitos,
que nós vamos encontrar, né, as injustiças de forma mais aguda, de forma identitária. E, ao encontrar de forma identitária esses sujeitos, nós clamamos para que os documentos, os tratados, as convenções se revigorem, se tornem sensíveis a estas dores, porque nós estamos discutindo aqui o presente e o futuro. Nós estamos discutindo aqui a questão de uma sustentabilidade ambiental, em que a indústria armamentista, junto com esse projeto mundo de poder, insiste em fragilizar uma cidadania planetária. Obrigada. Agradecemos, professoras, e devido ao curto espaço e exíguo tempo, já passo a palavra para Dáclis Barbosa Coelho e Vitor Hugo Barbosa Coelho de Lima para a apresentação do seu tema. Desumanidade contemporânea, uma visão filosófica sobre a violação dos direitos humanos, conflitos do Oriente Médio. Por favor. Está presente? Sim. Tá com o áudio fechado, perdão. Palavra de vocês, por favor. Perfeito. Vou só compartilhar a apresentação. Tá aparecendo certinho? Então, começando aqui com o tema Desumanidade Contemporânea, uma visão filosófica sobre a violação dos direitos humanos nos conflitos no Oriente Médio. Comecei com essa frase de Hannah Arendt, porque foi o que deu o pontapé inicial aí, a ideia da pesquisa, né? Numa definição que ela faz sobre direitos humanos, que é o direito do homem a ter direitos, em origens do totalitarismo, acho que sua obra-prima, né? Nessa introdução, só um pouco para estruturar, para apresentar a estrutura do trabalho, né? O tema basilar é estudar essa violação de direitos sob um aspecto filosófico de Arendt e utilizando-se aí Friedrich Nietzsche como um suporte à ideia dela, num conflito armado entre Israel e Hamas, que não só o de hoje, mas todo o histórico, né? Num momento inicial, a gente pretende analisar a diferença entre direitos humanos e direitos fundamentais, né? Fazer essa distinção entre ambos, por mais que seja uma linha tênue, ainda existe. Segundo momento, uma análise histórica do conflito, né? Que não é um conflito que vem de 10, 20, 50 anos, é um conflito muito mais antigo que isso. E, por fim, adentrar nesse caráter jurídico lato sensu, um pouco mais amplo, né? Sobre os direitos humanos dentro desse período e também estipular ali o caráter de violência apresentado por Arendt no seu estudo, principalmente na obra do estudo sobre a violência, né? Quanto à metodologia utilizada, vai ser uma metodologia bibliográfica, né? A pesquisa bibliográfica, focada em dois frontes, na análise de obras literárias sobre o assunto, desde direitos humanos fundamentais, direito constitucional e as duas obras principais dos filósofos citados, sobre a violência e a genealogia da moral. E um segundo fronte seria a análise do estado da arte que existe, né? Ou seja, dos artigos, das teses, dissertações sobre o tema. Iniciando aqui um pouquinho um resumo do artigo, aqui uma síntese, né? A diferenciação entre direitos humanos e fundamentais, onde o direito humano, como a filósofa disse, é um direito inerente à existência do ser humano, né? Ou seja, ele prediz qualquer positivação, qualquer constitucionalização necessária, enquanto os direitos fundamentais seriam justamente esses direitos constitucionalizados, como a gente vê no Brasil, a gente vê em inúmeros outros países, nos Estados Unidos, os países europeus, né? Essa seria a grande diferença entre os dois. Vale aqui um pequeno detalhe que os direitos humanos eles acabaram sendo positivados pós-Segunda Guerra Mundial, né, com a Declaração Universal dos Direitos Humanos, por mais que não necessite de a declaração é mais uma afirmação desses direitos do que em si uma positivação, uma validação dos mesmos, né, como eu disse, isso prediz a existência humana. Vale também aqui um pequeno detalhe que alguns países não reconhecem essa Declaração Universal, como países no Oriente Médio,
que se justificam ali, misturam a religião e o Estado, como, por exemplo, no caso do Irã, que utiliza o Corão na interpretação deles como Constituição, né? Isso está na própria Constituição do Irã. Agora, quanto ao conflito Israel e o Hamas, ou no caso aqui Israel e o islamismo, né? Ele prediz a antiguidade, ele volta à antiguidade, ele é até anterior, se você for olhar ali a Idade do Bronze, de povos que se originam da região, povos migratórios para a região do Canaã, onde hoje seria, onde hoje seria o Israel, né? Eu comecei aqui das 12 tribos, tem algumas questões anteriores, mas acho que a migração das 12 tribos do Egito para Canaã é o ponto principal ali, né? Onde você tem a formação não do Estado de Israel, mas do Reino de Israel. Israel vem o nome, vamos dizer assim, bíblico ou profético de Jacó, um dos líderes judaicos descendentes do profeta judeu. Com o estabelecimento do reino de Israel, você tem três principais reis: Saul, Davi, Salomão. Hoje em dia, muito difundidos em várias religiões, todos os teólogos ali estudam essa área. Rei Davi foi o que fundou Jerusalém como cidade, construiu o primeiro templo, né, o primeiro grande templo. E com a morte de rei Salomão, você tem a divisão desse reino entre o norte, que seria Israel, e o sul, que seria o reinado da Judéia. Aqui é onde a história de Palestina e Israel ela se mistura. Na verdade, elas têm uma coluna vertebral comum até mesmo, né? Porque com a morte do rei Salomão, você tem a conquista de vários povos daquela região, dentre eles Roma, que denomina a região da Judéia como Pilístia, né, ou Palestina, por vários motivos. Um deles seria a migração de povos que vieram ali do Oriente Médio e se mudaram para a região onde hoje seria a faixa de Gaza, e com a conquista de Roma e um êxodo dos judeus da região, esse povo começou a migrar também para a região da Judéia. Ou seja, começa-se ali a criação, entre aspas, de um Estado palestino, né? Essas conquistas foram inúmeras durante os diversos séculos, né? Desde a antiguidade, quiçá milênios, né? Idade Média com a conquista árabe local, dos califados e finalmente o Império Otomano, que se manteve até a Primeira Guerra Mundial, mais ou menos, né? Ali com o domínio da região. E neste período, principalmente durante o califado, você tem a denominação de toda a região como Palestina, ou seja, não existe mais Israel ali. Os judeus que habitavam a região, eles realmente migraram para diversas áreas do mundo, Europa, leste europeu, Oriente Médio, várias regiões. E você só tem a retomada dessa concepção de Israel como um Estado e como uma etnia com o crescimento do movimento sionista no final do século XIX, início do século XX, principalmente início do século XX, onde os judeus, devido a várias questões históricas, como uma repressão sofrida no leste europeu pelo Império Russo, e toda essa conscientização dos judeus como um povo, não só não só com caráter religioso, mas realmente com uma identificação, né, esse caráter identitário. E eles começam a migrar de volta para a região onde era, na época, a Palestina. E com isso, você tem o advento da Primeira Guerra Mundial, você tem o advento da Segunda Guerra Mundial, onde realmente tem uma migração em massa para a região. E devido ao Holocausto ocorrido na Segunda Guerra, fato, né, conhecido acho que por todos, e você tem a criação em 48 do Estado de Israel. Só que a criação do Estado de Israel ela deveria agradar aos palestinos também. Então, o Estado de Israel, os palestinos se encontram dentro do Estado de Israel, dentro da onde era a antiga Palestina, né? Você, na verdade, você tem os judeus dentro da Palestina. Então, ainda fica essa situação que não é o ideal. Então, você tem argumentos para ambos os lados. Na verdade, a história dos dois, o território não é de A ou de B, é território quase comum. Inclusive, Jerusalém não é considerado território nem palestino, nem israelense,
nem católico, é um território mundial devido à importância religiosa para ambos, né? Todavia, com a criação do Estado de Israel, imediatamente você já tem a reação do mundo islâmico, não só dos palestinos, mas do mundo islâmico, gerando inúmeras guerras, né? A Guerra de Independência de Israel e o Nakba da Palestina, inclusive algo que é discutido até hoje, o Nakba da Palestina, na verdade, foi a expulsão dos palestinos da região onde agora seria o Estado de Israel, expulsão de mais de 7 milhões de palestinos de lá, um massacre de centenas de pessoas, não só pelo exército de Israel, mas pela milícia que se encontrava no momento. Você tem a crise do Canal de Suez, que é um conflito entre Egito e Israel, mas quase com uma justificativa europeia, da Grã-Bretanha e da França. A Guerra dos Seis Dias entre Israel e Síria, obviamente Guerra dos Seis Dias porque durou 6 dias. Guerra do Yom Kippur, onde realmente você tem uma reação mais firme do mundo islâmico, com o Egito e a Síria se unindo contra o Estado de Israel. As duas guerras do Líbano, que sendo a primeira um ataque de Israel a um grupo no sul do Líbano, não o Hezbollah, que seria a segunda, mas um grupo de libertação da Palestina, ou de reconhecimento até mesmo da Palestina como Estado. E a segunda guerra, onde você já tem o terrorista Hezbollah, que é um grupo libanês, né, encontrado no sul do Líbano, não é apoiado pela população, isso é óbvio. Dito isso, essa generalização dos conflitos que vem de 50 anos, falando dos conflitos armados, né? Você tem o debate sobre a violação dos direitos dessas pessoas que estão lá e de vários frontes dos direitos humanos, né? O direito à vida, com os ataques violentos à população de ambos os lados, né? Algo novamente para reforçar é o papel fundamental dos direitos humanos só após a Segunda Guerra, onde você tem uma maior visibilidade deles, ou seja, você desrespeita primeiro, você despreza primeiro, você chega ao ápice do que pode acontecer de violência e desrespeito ao ser humano para você finalmente conseguir enxergar e respeitá-lo. Nas palavras de Nietzsche, né, isso só comprova essa questão de guerra contínua, de violência contínua, que o ser humano, na verdade, ele é movido pela violência. A história humana, na verdade, ela é uma sequência de atos de barbárie, como ele, parafraseando o filósofo até. E isso leva à teoria de Arendt, que a violência ela é sistêmica, né? É uma violência que ela está nas estruturas, ela é utilizada como barganha política. Quando você vê, por exemplo, um primeiro-ministro de Israel citando o Holocausto como alavancagem política, ou você vê o mundo islâmico apoiando um grupo terrorista nitidamente para conseguir a conquista de território, na verdade, você tem a violência como moeda, né? Ela se torna tão importante quanto um debate, quanto políticas econômicas, né? Ela está nas estruturas de hoje. E isso leva a uma marginalização dos direitos humanos. Por quê? Porque você não respeita mais a vida humana. Se a violência é a regra, obviamente não a violência nos seus últimos nas suas últimas consequências, como a própria filósofa diz, na verdade, chegando a isso não haveria mais mundo, nós entramos numa era atômica, uma era que, como dizem, né, ao pressionar um botão você acaba com o mundo inteiro, então você não tem como chegar a isso, mas os conflitos localizados, né, outras grandes potências usam esses conflitos como moeda de troca, como desde a Guerra do Vietnã, com os russos, com União Soviética e Estados Unidos, hoje países europeus contra o mundo islâmico, na verdade, né? Porque Israel, na verdade, pode ser visto como até um porta-voz disso. Então você tem e os direitos humanos não valem de nada praticamente nesse jogo, né? Esse joguete político, onde você tem um bombardeio de cidades cidades palestinas, você tem a massacre de jovens israelenses e nada é feito, não tem nada de efetivo que possa ser feito contra isso. Então essa que é a discussão que o trabalho busca trazer, né, que a pesquisa busca trazer. Muito obrigado. Obrigada. Professor Luís, não sei se quer apresentar o último, se não eu apresento.
Não, infelizmente, nosso tempo está super curto. Acredito que não teremos perguntas e respostas. Então, e peço também escusas ao professor João Proença Xavier e Giovana de Moraes Figueiredo Cruz e apresento a exposição deles, que seria o Desafios Contemporâneos, uma análise dos direitos humanos em meio a conflitos armados. Por favor, estão presentes? Professor João, acredito que está, que ele mandou mensagem Sim, no grupo. perfeitamente, amigo Luís Henrique e Um Catherine prazer. Maia. O prazer é meu, é uma honra imensa poder estar de Paris compartilhar esta fantástica mesa sobre direitos humanos e conflitos armados, presidida pelos ilustres amigos, quer de Portugal, quer do Brasil, que representam quase toda a totalidade das minhas universidades. A USP de São Paulo, a Universidade de Salamanca, que o professor Luís Henrique representa, a Universidade Lusófona, neste caso penso que o Polo do Porto, representado pela professora Catherine Maia, eu próprio represento o Polo de Lisboa, e depois eu próprio represento, juntamente com a Giovana de Moraes, a Universidade Lusófona do Porto e, no meu caso particular, a Universidade de Coimbra. Nesta circunstância, dizer que o nosso tema é Contemporary Challenges, a Human Rights Analysis in Armed Conflicts Scenario. Uma repostinação, dizer que não é uma questão de grau e nem de oportunidade, calha-me a mim fazer esta breve comunicação sobre o nosso artigo, que depois dará a estampa nas publicações Iberojur, juntamente com os ilustres colegas, professores e alunos que brindaram esta mesa com fantásticas comunicações, magistralmente coordenadas e orientadas pelos nossos ilustres amigos. Giovana está na regi do Iberojur e nesta circunstância a apoiar todas as entradas e saídas, portanto não se vai juntar a nós, no entanto teve um contributo indispensável para esta reflexão que aqui vos trazemos. Num cenário global atual, os desafios enfrentados pelos direitos humanos em contexto de conflitos armados emergem como uma questão premente e complexa nos nossos dias. A violência indiscriminada, os deslocamentos forçados e as privações de acesso aos serviços básicos representam uma ameaça constante à dignidade humana. A comunidade internacional enfrenta assim uma difícil tarefa de garantir a implementação efetiva das normas e tratados existentes a fim de proteger os civis durante os períodos de conflito. Além disso, a impunidade por violações dos direitos humanos durante estes conflitos armados constitui um desafio significativo para o direito internacional contemporâneo. A falta de sensibilização cria um ambiente propício para a repetição destas violações, comprometendo a construção de uma paz sustentável. A eficácia da justiça e dos mecanismos de responsabilização legal pela violação massiva de direitos torna-se assim um elemento crucial na mitigação dos impactos nefastos dos conflitos armados sobre os direitos humanos. A dimensão tecnológica dos conflitos contemporâneos também se revela como um desafio inédito à evolução da nossa civilização. O uso de drones, os ciberataques, a utilização bélica da inteligência artificial introduzem novas complexidades na proteção dos direitos humanos, demandando uma adaptação constante das normativas internacionais. A necessidade de regulamentação eficaz e o estabelecimento de limites éticos nesta matéria tornam-se imperativos diante um avanço rápido e disruptivo das tecnologias de guerra que passam a usar estes meios de forma reiterada e quase natural. Outro ponto crítico é a vulnerabilidade específica dos grupos marginalizados, como são as mulheres, as crianças e as minorias étnicas, particularmente afetadas durante os conflitos armados. A violência sexual, a utilização de criança-soldado e a discriminação exacerbada destacam a urgência de estratégias inclusivas e sensíveis às particularidades destes grupos, visando assegurar uma proteção abrangente dos direitos de todos. Em síntese, a análise dos desafios contemporâneos dos direitos humanos no meio de conflitos armados destaca a necessidade de uma abordagem multifacetada e multidisciplinar. A comunidade internacional deve intensificar os esforços para fortalecer os mecanismos de proteção e promover a responsabilização por estas violações. Adaptar normativas diante do uso de inovações tecnológicas para fazer a guerra e priorizar a inclusão dos grupos vulneráveis, de que aqui falámos brevemente.
Somente por meio de uma abordagem holística e colaborativa será, na nossa opinião, possível enfrentar os complexos dilemas que permeiam esta inserção entre, ou interseção, por assim dizer, entre direitos humanos e conflitos armados, assegurando um futuro mais justo e equitativo para as gerações vindouras, como não pode deixar de ser, se quisermos sobreviver a estes tempos conturbados que nos assolam. Para todos e todas, desejo uma Santa Páscoa. Foi um prazer, desde a capital francesa, poder colaborar com vocês e penso que fechar este painel com chave de ouro de magníficas comunicações e de boa hora numa parceria, penso eu que inédita, fantástica entre estes dois magníficos amigos e coordenadoras do Brasil e de Portugal. Catarina Maia e Luís Henrique, aquele forte abraço com votos de excelentes trabalhos para o dia de hoje. Muito obrigado por coordenarem magistralmente esta mesa. Muito obrigado. Doutor João, e parabéns a todos, foram excelentes exposições, todos. Infelizmente não temos tempo para ponderações, para conjecturas, perguntas e respostas entre vocês, vamos fazer apenas um pequeno encerramento. E eu gostaria de ouvir a nossa professora também, Caterine Maia, que junto com o professor João são os dois pesquisadores na área de direitos humanos que eu particularmente admiro e são especialistas nessas áreas. Então, estar com eles hoje aqui é espetacular e conhecer todos vocês que eu passei a admirar também ao longo da exposição foi espetacular. Então, eu passo a palavra para as ponderações finais da professora Caterine e depois farei as minhas breves considerações também. Por favor, professora. Muito obrigada, professor Luís. Quer dizer que agradeço a todos, foi um imenso prazer de vos ouvir sobre temas muito, muito atuais. Obrigado por ter respeitado o tempo, eu sei que é muito difícil porque temos vontade de desenvolver e o tempo é pouco. E acho que, afinal, estes dois temas tinham muitas relações entre eles e vemos através das vossas comunicações a que ponto é que os conflitos armados em direito internacional mais do que nunca, precisam, exigem uma abordagem multifacetada para garantir o respeito ao direito humanitário, mitigar o sofrimento humano e promover a paz sustentável. Agradeço a todos, os membros organizadores do Iberojur, todos os panelistas que nos ensinaram muito através dos seus conhecimentos. Foi um prazer vos conhecerem de forma digital, através do online. Espero conhecer alguns de vocês em presencial em breve, em outras ocasiões. E muito obrigada ao meu parecer de hoje. Professor Luís, obrigada. A professora tem aulas magistrais ali na Universidade Lusófona do Porto, que eu recomendo, assim como o João Proença, meu querido amigo também, tem em Coimbra aulas magnânimas sobre direitos humanos. Eu particularmente sou apaixonado pelo tema, por isso que eu parabenizo a todos. Eu acredito que, falando brevemente, resumindo o que foi dito aqui, nós podemos dizer que há uma interconexão entre o direito material, o direito humano e o direito processual, né? Por isso o acesso à justiça. E as cortes internacionais de direitos humanos têm feito esse papel complementar em relação às nossas cortes nacionais. Acho isso de extrema importância. E só finalizando, aproveitando a deixa das Smart Cities ali do Felipe, ele falou de várias, mas ele não comentou uma que enche meu coração, que é a cidade de Curitiba, no Brasil, que é considerada uma das cidades inteligentes mais importantes, inclusive ganhou recentemente alguns prêmios. Então, essa troca de elementos, essa troca de informações é muito importante. Por isso, eu agradeço novamente a presença de todos. Fico à disposição aqui em Curitiba, a quem desejar, para debater esses assuntos. A professora Caterine também fica à disposição lá em Portugal, né? E todos vocês, por favor, mantenham contato entre vocês para aprimorar o trabalho, publicar artigos, quem sabe em conjunto até, e evoluir e comunicar, não só essas comunicações que foram apresentadas aqui, mas comunicar ao mundo as pesquisas que estão realizadas para nós, na medida do possível, de pouquinho em pouquinho, aperfeiçoarmos nosso mundo para ser um lugar ainda e cada vez melhor. Muito obrigado a todos. Com isso, encerro os trabalhos. Agradeço novamente a coordenação, meus colegas coordenadores, a professora Caterine, a professora Maria Emília, o professor Fábio Veiga,
por essa oportunidade. E bom restinho de Eu, semana e para todos. Tá? eu aproveito para fazer publicidade e pedir a todo o auditório que às 2h30 possam entrar ainda aqui online para assistir ao painel de Direitos Humanos e Bioética, que é um que eu tenho a imensa honra de coordenar exatamente com a professora Cláudia Loureiro da Universidade da Uberlândia. Portanto, estão desde já todos e todas convidados. Um abraço, uma boa Páscoa para todos. Perfeito.